Shalom! Que bom ter você aqui para nós falarmos neste vídeo sobre a importância dos 10 mandamentos. Talvez você se pergunte, os 10 mandamentos ainda estão em vigor? O que a palavra diz no Novo Testamento sobre os 10 mandamentos? Vamos pensar um pouco sobre o momento em que eles foram entregues para o povo. O povo saiu do Egito por uma ação espetacular de Deus. E quando chega no deserto, Deus fala para Moisés: Moisés, sobe aqui nesse monte e fica aqui comigo. E Moisés subiu no Monte Sinai. Ficou 40 dias e 40 noites, onde o Senhor mostrou muitas coisas e ensinou muitas coisas para Moisés, para que Moisés pudesse ensinar o povo. Deus mostrou como o tabernáculo deveria ser feito e falou tantas coisas, mas o ápice do momento foi quando ele escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos e mandou que Moisés entregasse esses 10 mandamentos, que na verdade os 10 mandamentos é um código de conduta para que eles não fossem destruídos no deserto. Era um código de conduta não só para o deserto, mas para quando entrassem na terra prometida, porque os 10 mandamentos são códigos de conduta do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com o próximo e do meu relacionamento comigo mesmo. É assim, o Senhor estava ensinando a receita da felicidade. Você quer ser feliz? Então me ouça. Ouça, são os meus conselhos, são as minhas orientações para a vida. Os 10 mandamentos são tão importantes que ao descer, Moisés, ele viu que o povo pecou, estava desenfreado e Moisés, na sua ira, quebrou as 2 tábuas. E Deus, se não fosse importante, Deus diria para Moisés: tudo bem, você ainda está com os 10 mandamentos na tua mente? Tudo bem, não precisa subir de novo. Não, Moisés teve que subir de novo no Monte Sinai. Ali o Senhor entregou novamente 2 tábuas para ele, escritos pelo seu próprio dedo. Esta é a importância dos 10 mandamentos. Foi Deus quem escreveu, foi o dedo de Deus. E assim o povo recebeu os 10 mandamentos. Mas quando eu chego no Novo Testamento, eu preciso ouvir Jesus. Jesus, enquanto na Galileia, ele subiu em determinado momento em um monte na Galileia e ali ele começou o famoso Sermão da Montanha. Quando ele começou a falar do Sermão da Montanha, ele declarou uma palavra para a gente, que tem a ver com os 10 mandamentos. Mateus capítulo 5, estou abrindo aqui, versículo 17, ele disse: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim para revogar, mas para cumprir. Bom, Jesus já deixou aqui muito claro, eu não vim para revogar nada. Aí você fala, mas é a lei e é a graça. Tudo bem, mas quando você compara, Jesus veio para cumprir e Jesus veio mostrar para a gente, dos 10 mandamentos, qual é o mais importante, que deve ser aquilo que guia a sua vida. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas Jesus, ele veio mostrar que os 10 mandamentos precisam continuar a ser obedecidos, porque continuam sendo códigos de conduta para nós não sermos destruídos e nem autodestruídos. Vamos ouvir Jesus mais uma vez falando sobre os 10 mandamentos. Abra agora comigo em Mateus. Eu poderia usar outros evangelhos, mas só para você ficar com uma linha de pensamento em Mateus. Você começou no Sermão da Montanha, agora em Mateus capítulo 15, veja o que está escrito. Então, versículo 1. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, é assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Jesus citou um dos mandamentos aqui. Honra, tá vendo? Ele não está dizendo, olha, agora não precisa mais, pelo contrário.
Ele não estava dizendo agora não precisa mais honrar pai e mãe como está escrito nos 10 mandamentos. Não, ele está validando, ele está dizendo vocês que não estão fazendo porque estão obedecendo tradição. Do que se trata isso? Porque na tradição judaica, os fariseus, eles tinham o seguinte costume. Por exemplo, eles tinham uma casa e se eles dissessem, ao invés de vender, alugar ou dar essa casa, no caso são os pais, tem pais idosos e eles deveriam, por exemplo, honrar pai e mãe. O pai e a mãe não tinham mais como ser produtivos e eles falassem, meu pai, minha mãe, eu quero te honrar, eu tenho uma casa vazia e eu vou colocar você para morar nessa casa. Não, os fariseus não honravam pai e mãe, pelo contrário, por causa da cobiça, eles diziam assim, pai, eu te amo, mas sabe, aquela casa é corbã. Corbã é holocausto, é oferta, é sacrifício ao Senhor. E isso era tradição. Se alguém dissesse que aquilo era corbã, ninguém mais poderia usar, digamos, era para Deus. Só que o fariseu, ele não fazia isso para honrar a Deus. Na verdade, ele não estava dando para Deus. Ele só estava querendo uma forma daquela casa não ser usada por seus pais para depois ele poder alugar, vender e etc. Jesus está falando, vocês estão preocupados se os meus discípulos lavam ou não a mão? Isso é tradição, não está escrito nos 10 mandamentos, você tem que lavar o seu coração. Agora, nos 10 mandamentos está escrito, honre seu pai e sua mãe, e vocês não estão fazendo isso. Jesus confrontou os religiosos. Depois, eu quero que você, agora que você já viu comigo, que o código são, os 10 mandamentos são códigos de conduta. Eu quero te mostrar o que Jesus ele falou durante todo o ministério dele sobre os 10 mandamentos. Eu vou falar os 10 mandamentos e do lado, ou seja, você pode fazer 2 colunas, como aqui está, são 2 colunas. Deste lado estão os 10 mandamentos e aqui o que Jesus falou sobre cada um deles. Então, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O que Jesus disse? Mateus 4, versículo 10, Jesus disse, adore o Senhor e só a Ele preste culto. Tá vendo? Ele só está reafirmando o que está no primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo. Jesus ele disse, nenhum servo pode servir a 2 senhores. Você não pode ter o ídolo do dinheiro e você não pode servir ao Senhor dinheiro, mamon, e ao Senhor. Você tem que adorar a Deus e o dinheiro é uma consequência, porque quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor te abençoa, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Depois nós temos no terceiro mandamento, lembre-se do sábado para o santificar. E Jesus ele fala, olha, isso é certo, você tem que separar um dia para Deus, mas não do jeito que vocês estão separando. Aí ele diz em Marcos 2, 27 a 28, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que Jesus está falando? Olha, o sábado é descanso. O homem precisa descansar o físico, o homem precisa descansar as emoções, não ter aquela obrigação, ficar sobrecarregado com o trabalho. Ele precisa ter um dia com a família e um dia onde Deus é a prioridade. E o sábado é o descanso para você buscar a face de Deus. Então ele está falando, mas vocês colocaram um monte de regra. Não pode acender a luz, não pode acender o fogo, não pode fazer isso, não pode andar de carro, não pode fazer isso. Então o Senhor ele está falando, o sábado é para vocês reafirmarem, para vocês crescerem em Deus, ler mais a palavra, orar mais, ir até a presença do Senhor, cuidar da sua família, se cuidar, e vocês estão invertendo os fatores. Depois ele diz, no próximo mandamento, ele fala, honra teu pai e tua mãe. Já falamos, já lemos. Está escrito no mandamento, honra teu pai e tua mãe. E aí ele confronta os fariseus, como assim? Está escrito que para vocês honrarem pai e mãe, e vocês não dizem isso, eu não vou dar para o meu pai porque é oferta, mas na verdade é cobiça, vocês querem vender, vocês querem alugar, vocês querem usar para vocês mesmos e não dar para os seus pais. Depois, não matarás.
O que Jesus diz em Mateus 5:22, qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Porque depois nós temos também, aquele que não ama o seu irmão é homicida. Você viu como os 10 mandamentos ainda estão em vigor? Depois ele diz, não adulterarás. Jesus em Mateus 5 de novo, você está vendo que é no Sermão da Montanha? Jesus fala, olha, aquele que olhar, não é só adulterar, se deitar. Aquele que olhar já pecou. Aquele que tiver no seu coração, já tiver adulterado no coração e com os olhos, é a mesma coisa que deitar na cama. É o que ele diz, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aqui em Êxodo 20:15, o próximo mandamento é não furtará. E o Senhor, ele dá algo mais pesado, não é, olha, se a lei dizia não roube, agora a graça, eu estou dizendo para você, não é só não furtar, o que você roubou, devolva. O Senhor diz aqui em Mateus 5:40, se alguém quiser processar e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Ele está falando, olha, a graça chega a ser até mais rigorosa do que a lei, porque se no Antigo Testamento, na lei, era se deitar com uma mulher, isso é adultério, na graça Jesus disse que se você olhar desejando, já adulterou. E aqui está escrito, não dará falso testemunho. E Jesus, ele fala o tempo todo para você não falar mal do irmão. Não é só Jesus, mas o Espírito continua a ensinar para a igreja sobre o quanto nós não podemos difamar o irmão. E aqui está escrito também, o último testamento, não cobiçarás. E nós sabemos o quanto Jesus fala sobre a inveja, que nós não podemos, aliás, os fariseus, eles perseguiam Jesus, queriam matar Jesus por causa de inveja, é isso que está escrito. A inveja é que destruiu Satanás, a inveja destruiu aqueles religiosos porque eles perderam o Messias, e a inveja destrói a todo mundo. Mas continuando a falar sobre a importância dos 10 mandamentos, eu queria que você agora, eu vou te mostrar. Lembra quando eu disse para você, são códigos de conduta. Primeiro, minha conduta para com o meu Deus. Olha os mandamentos que é da minha conduta para com Deus. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, e não tomarás o nome de Deus em vão, e lembra-se do sábado para o santificar. Esses 4 mandamentos é a minha conduta para com Deus. Adorá-lo só a Ele e acima de tudo e acima de todos. Ter um dia, o sábado, o descanso para estar com Ele. E o que Ele diz aqui, toma cuidado, não fala com o nome de Deus em vão. Saiba que eu sou Deus Todo-Poderoso. É muito importante você saber que você não pode usar o nome de Jesus ou o nome de Deus em vão, brincar com o nome de Deus. Tenha respeito, porque o nome de Deus, o nome de Jesus tem poder. E depois, os 10 mandamentos, os mandamentos que falam do meu relacionamento, o meu código de conduta para com o meu próximo são os seguintes. Honra teu pai e tua mãe, que já falamos. Não matarás. Eu não vou matar quem? O meu próximo. Não adulterarás, porque isso é com o meu próximo. Eu vou prejudicar o meu próximo. Isto é o meu relacionamento para com o meu irmão. E agora, o meu relacionamento comigo mesmo. O relacionamento intrapessoal. Então, o Senhor diz aqui, não furtarás, isso fala de caráter. Você não prejudicar ninguém, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Ou seja, você não é para você, toma cuidado com o teu coração, para você não ter inveja como Caim, porque Caim se autodestruiu e destruiu tudo que estava ao redor dele por causa da inveja. Cuidado para você não desejar, aqui está falando não cobiçarás, que é a inveja, não dirás falso testemunho, eu já disse o quanto, quando você fala de alguém, são 3 pessoas que ficam prejudicadas. A pessoa, você que fala, a pessoa que ouve, porque ela é passiva e ela não te repreendeu, e a pessoa de quem você fala,
que você está prejudicando. Nós vemos isso em Números capítulo 11, quando Miriam falou de Moisés, Arão ouviu, não repreendeu Miriam, então Miriam e Arão ficaram culpados iguais, tanto Miriam quanto Arão, e eles queriam prejudicar uma terceira pessoa, que era Moisés, mas Deus entrou no meio, restaurou toda a situação, Miriam aprendeu a lição, recebeu o perdão, Arão recebeu o perdão, Moisés liberou ali os seus 2 irmãos e tudo foi restaurado. Mas você viu que por não obedecer os 10 mandamentos, Miriam quase que morre no deserto. Não fosse a misericórdia de Deus e o perdão do seu irmão. Olha quantas coisas você pode destruir na sua vida. Como é importante os 10 mandamentos. E eu quero ainda ler com você em Mateus. Olha Mateus como é importante, né? Neste momento, abra comigo em Mateus capítulo 19, para você ver Jesus falando de vários mandamentos neste diálogo. Eu quero ler a partir do versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Eu vou repetir. Versículo 17. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Quem está falando para guardar os mandamentos, e eu estou no Novo Testamento, e é Jesus falando, é o próprio Jesus. Então o rapaz perguntou: quais? Veja os mandamentos que Jesus fala. Ele poderia nesse momento dizer: olha, eu quero dizer para vocês que agora vocês não precisam mais, os 10 mandamentos não são mais importantes na sua vida no tempo da graça. Mas não, ele repete alguns dos 10 mandamentos para esse jovem. E ele diz aqui no versículo 18, Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse: mas eu tenho observado, o que me falta ainda? E o Senhor Jesus responde: vem e siga-me, só falta você me seguir. Você viu? Jesus falou quase que todos os mandamentos. Ele já tinha falado anteriormente sobre honrar pai e mãe, agora ele fala de muitos mandamentos aqui, ele usa a palavra mandamentos. É incrível como Jesus nos ensina, mas nós temos mais o que aprender, com certeza. E eu quero que neste momento você abra comigo em Mateus capítulo 22, para você ver o resumo de Jesus sobre os 10 mandamentos, aonde Jesus ele vai resumir. Mas o fato dele resumir e dizer quais são os mais importantes não significa que invalida o restante dos 10 mandamentos. Então, leia comigo a partir do versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus diz: o grande mandamento é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Por que Jesus, muitas pessoas dizem: não, agora não são mais os 10 mandamentos. Agora é só o amor. É o que Jesus resumiu: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Peraí, mas ele disse que você obedecendo o amor, o mandamento do amor, se você obedecer, você vai obedecer o resto. Vamos ver se eu obedeço todos os 10 mandamentos, se eu amo. Se eu amo, eu não vou ter nenhum outro Deus.
Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou dividir a glória de Deus com ninguém, eu não vou dividir o meu amor, é só Deus. Eu amo ao meu único Senhor e Salvador. Se eu amo a Deus, eu não vou fazer nenhum tipo de ídolo, eu não vou ter nenhuma estátua, porque eu amo só a Deus. Porque eu amo a Deus, eu vou reservar um dia para adorá-lo. Eu vou adorá-lo todos os dias, mas um dia eu santifico para ser mais intenso na presença de Deus. Se eu amo o próximo, eu vou honrar meu pai e minha mãe, eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou furtar porque eu vou prejudicar o meu próximo e eu preciso amar o meu próximo, eu não vou dar falso testemunho, eu não vou cobiçar. Você está vendo? Se você obedecer o mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo, eu vou obedecer os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vai ser um estilo de vida e não um ritual. Vão ser simplesmente um estilo de vida. Então, os 10 mandamentos são tremendamente importantes. Jesus não revogou nenhum deles e você precisa viver mais do que simplesmente saber e recitar. Eu repito, é um estilo de vida. Ame em todo tempo e você vai obedecer os 10 mandamentos e você vai ter vida e vida em abundância. O deserto que você estiver vivendo não vai te destruir, porque este é o código de conduta perfeita de Deus para nós. São as suas orientações e se você seguir essas orientações, você entra na sua terra prometida. Eu espero que você tenha visto o quanto é importante os 10 mandamentos. E se você achou isso importante, compartilha este vídeo e também deixa o seu like, porque é muito importante para que o canal possa ser distribuído, este vídeo e todos os outros possam ser distribuídos para muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo tema.